Oi, pessoal, boa noite a todos. Com muita alegria, embora seja véspera de feriado, mas estamos aqui, né, trabalhando e animadíssimos ainda, principalmente com essa aula de hoje sobre construção e análise de bancos de dados em Excel. Então, hoje nós temos a professora Pamela, que é professora da Faculdade de Enfermagem, da UFMT, ela tem doutorado em ciências na área de concentração de cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, e o professor Omar Espinosa, que ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da Estácio Fapan, né, Omar? Bem, agora eu vou passar a palavra para a professora Pamela, que ela vai fazer uma breve explanação sobre o Excel, e em seguida eu passo a palavra para o professor Omar, que ele vai também dar continuidade e nos ensinar sobre a construção do banco de dados propriamente dito. E aí, posteriormente, a gente abre para possíveis dúvidas, questionamentos. E nesse momento, então, eu passo a palavra para a professora Pamela, que todos tenham uma boa aula, e vou fechar meu microfone. Pamela, fique à vontade. Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Não sei a todos. Vou projetar aqui. Bem, primeiro eu queria agradecer a quem está presente, né? Como a Jaqueline disse, véspera de feriado, né? E a gente aqui trabalhando, e muito feliz de ter a oportunidade aí de estar falando um pouquinho sobre o tema de hoje, né? A ideia hoje, nós vamos fazer em dois momentos, né? Esse primeiro momento, eu vou trazer um pouquinho da parte teórica, voltada para a construção de bancos de dados. Então, hoje é a primeira aula, é a primeira aula que a gente vai ter sobre uma parte mais prática de construção de banco de dados, e posteriormente vocês vão ver que a gente vai estar realizando outras aulas com outros palestrantes sobre outros programas que também podem ser utilizados para a construção de banco de dados. Então, dessa forma, a gente achou importante trazer uma parte teórica da importância de se identificar algumas questões dentro da epidemiologia para construir esse banco de dados. Na epidemiologia, essa é uma das partes mais importantes, né? Se não a mais importante, porque a análise em si, a análise estatística, ela vai ser dependente totalmente de como você construiu esse banco, de quais informações você inseriu nele. Várias pessoas me procuram para auxiliar na análise estatística, já com o banco de dados pronto. E muitas das vezes a gente se depara com um tipo de banco que não tem como a gente executar a maioria das análises necessárias para um estudo epidemiológico. E eu falo isso assim, só para chamar a atenção do quanto essa etapa ela é uma das mais importantes para os estudos. Então, eu vou trazer mais essa parte teórica. E depois o professor Omar vai mostrar uma parte prática mesmo do tema. Aí eu trouxe um conceito rápido, né, para a gente entender o que seria esse banco de dados, né, para quem não é da área ainda, para quem nunca fez um estudo epidemiológico, né, quem não tem costume de lidar com análises quantitativas, né. Então, o banco de dados ele é o armazenamento e registro das informações de um projeto, né, de uma pesquisa, de forma que fiquem seguras para então responder ao objetivo principal, que é a transformação dos dados em relatórios, gráficos, tabelas ou indicadores, que trarão as respostas para a hipótese que eu estou testando. Então, toda vez que a gente vai fazer um estudo epidemiológico, a gente tem uma hipótese, né, que a gente quer testar. E aí a gente tem toda uma fase de planejamento para pensar quais são as informações que eu preciso coletar, quais são as informações que são necessárias para responder a minha pergunta, né, para responder a minha hipótese. E esse é o objetivo principal nosso, né, gerar os gráficos, as tabelas,
mostrar se determinada exposição tem algum efeito sobre aquele agravo que eu estou pesquisando. Então, o banco de dados ele é esse armazenamento. E quando eu falo que é de forma que fiquem seguras, porque o nosso dado dentro do estudo epidemiológico é muito importante, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com ele, para que ele não se perca e que, ao mesmo tempo, ele não tenha tantos erros, né? E eu vou falar sobre isso ao longo da nossa aula. E eu achei essa imagem na internet que eu achei muito interessante, sobre cada etapa, né, dentro de um estudo. Então, nós temos os dados, e esse exemplo aí que eu até coloquei, dos ingredientes para fazer um bolo, né? Os ingredientes por si só, eles não são nada, né? Então, quando eu junto todos esses ingredientes, é que eu tenho um bolo. E o bolo em si é a informação, né? Então, quando eu quando eu tenho lá vários dados soltos, eles realmente não me dizem nada. Quando eu vou lá, organizo eles num banco de dados, eu tenho ali uma informação. Mas ainda assim, ela não é suficiente para que as pessoas entendam, né? O que eu estou querendo dizer. E aí, então, tenho o bolo enfeitado, que é a forma como eu apresento essa informação, né? Então, que agrade aos olhos de quem está lendo, que faça com que as pessoas entendam o que eu estou querendo fazer. E o conhecimento, né, que ele vai além da apresentação. Então, eu tenho um dado, uma informação, uma apresentação, que é uma tabela, mas a tabela também precisa que tenha a inteligência de um pesquisador por trás para fazer uma análise, para fazer uma interpretação, né, para ele trazer aí todas as informações da expertise dele, né, dentro daquela área de atuação. E aí, essa figurinha já foi até apresentada anteriormente em uma das nossas aulas, mas ela é bem tradicional dentro da epidemiologia, e eu quis relembrar o conceito da epidemiologia, né? Então, a epidemiologia é a ciência que estuda o processo de saúde e doenças em coletividades humanas. Mas a epidemiologia ela vai além disso, porque além dela estudar esse processo de saúde e doença na coletividade, ela busca quais são os fatores determinantes que estariam influenciando nesse processo de saúde e doença. E aí essa figura traz bem esses fatores determinantes, né? As condições de vida, que aí tem desemprego, água e esgoto, aí a gente tem as questões culturais, ambientais, idade, sexo, fatores hereditários. E por que é importante a gente relembrar isso? Porque quando nós estamos realizando nossas pesquisas, né, de estudos epidemiológicos, todos esses fatores, eles têm que ser pensados. Então, quais desses fatores que são importantes para a minha pesquisa, né? Para o meu tipo de estudo, para o tipo de estudo que eu estou desenvolvendo. Então, dentro de um estudo epidemiológico, isso tem que ser pensado, isso tem que fazer parte do meu planejamento. Então, por isso que eu coloquei logo no início essa figurinha, para que a gente não esqueça que lembrar desses conceitos é uma etapa muito importante na realização de uma pesquisa epidemiológica. Então, eu trouxe essa frase, eu até coloquei aí, que está nesse livro, Epidemiologia, Teoria e Prática, né? O pesquisador deve realizar uma coleta sistemática de dados. Então, o dado ele não pode ser coletado de qualquer jeito. Então, existem formas de se coletar dados. Existem conceitos por trás disso, sobre a saúde da população e possíveis determinantes. E, para isso, deve dominar conceitos e ferramentas da epidemiologia. Então, a epidemiologia, ela vai atuar em diversas áreas, né? Por exemplo, ela vai trabalhar com a descrição das condições de saúde de uma população, né? Ela vai investigar os fatores determinantes da situação de saúde, né? Exemplos, estudos de fatores de risco. Ela pode também trabalhar com a avaliação do impacto das ações para alterar a situação de saúde de uma população. Exemplo, por exemplo, quando eu vou avaliar o impacto do saneamento básico para a diminuição de parasitoses numa comunidade. Então, para tudo isso, eu preciso primeiro saber qual é o estudo epidemiológico que melhor vai responder a esses questionamentos
e aí eu tenho que dominar todas as ferramentas que fazem parte desses estudos epidemiológicos. E aí eu trouxe um exemplo, né? Então, para a realização de um estudo diagnóstico da situação de saúde, que é uma das aplicações da epidemiologia. Então, na primeira etapa, que é a etapa de planejamento, tem um item muito importante que a gente precisa lembrar, que é prevenir ao máximo, né, os vieses. Então, o que são vieses? Eles são erros sistemáticos. Então, são erros que eles, se a gente não tomar cuidado, eles se tornam muito grandes e eles vão estragar todo o nosso estudo no final. E existem várias formas de a gente preveni-los desde o início. Então, existem estudos sem viés? Não. Todos os estudos vão ter uma porcentagem de viés, que são os erros sistemáticos. E esses erros, a análise estatística por si só consegue minimizar um pouco, porém, desde que ele não seja, né, muito grande. Então, durante o meu planejamento, por exemplo, eu tenho que prevenir o viés de seleção. Viés de seleção é quando eu seleciono, por exemplo, uma população que não vai responder àquela hipótese, né? Então, será que aqueles indivíduos que eu estou selecionando realmente são os indivíduos que eu preciso selecionar para o meu estudo? Por exemplo, os estudos que eu preciso da seleção, que a seleção seja aleatória. Então, ela está sendo feita de forma correta? Essa aleatorização está seguindo o que é preconizado? Então, se eu não faço isso e eu não descrevo isso de forma correta, eu posso ter aí um viés de seleção. Viés de amostragem, ou seja, será que a quantidade de indivíduos que eu estou inserindo no meu estudo é suficiente para representar a população? É um erro que às vezes as pessoas cometem. De segmento, então o acompanhamento ele está sendo feito de forma correta, por exemplo, os estudos de coorte, que é onde eu tenho que acompanhar o meu indivíduo durante um tempo, né? E tudo isso tem que estar na fase de planejamento, que é antes de eu começar a coleta de dados. E durante a minha execução, né? Aqui no planejamento, a gente teríamos que pensar em muitas outras coisas. Isso vai depender muito do tipo de estudo que a gente vai estar realizando, que eu só trouxe alguns exemplos. Na execução, né? Coleta de dados incompleta, ou de dados que não serão úteis para a construção de indicadores de saúde, por exemplo, porque aqui a gente está falando de um estudo diagnóstico da situação da saúde. Então, a gente utiliza muitos indicadores, que eu vou falar mais para frente o que são. Então, será que esses dados que eu estou coletando, por exemplo, que pode ser de um sistema de informação de saúde, eles estão completos, são suficientes para eu trabalhar? Na análise de dados, né? Erro no cálculo dos indicadores. Então, a forma como eu estou calculando está correta? Então, tudo isso são ferramentas que quem vai desenvolver um estudo epidemiológico precisa dominar para fazer um bom estudo. E aí, então, eu gosto muito de apresentar essa figurinha, né? Qual é a primeira coisa que a gente parte, então, de qual ponto? Qual a minha pergunta de pesquisa? Que hipótese eu pretendo testar? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de desenvolver um estudo epidemiológico. Sabendo disso, aí a gente parte, então, temos a fase de planejamento, a gente pensa, né, todas as informações que eu preciso estar coletando. E esse funil mostra bem o que são dados. Então, dados podem ser números, podem ser pessoas, enfim, coisas que por si só não dizem nada, né, para a gente. E após a coleta desse dado, né, como eu disse, e aí ele é tabulado, calculado, colocado numa tabela, né, num banco de dados, é que ele se transforma numa informação e depois num conhecimento. E aí ao lado eu trouxe um exemplo, né, os óbitos, né, que nós temos no Brasil, eles por si só não dizem nada, né? Mas quando eles são agregados colocados dentro de um sistema de informação de mortalidade que a gente tem no Ministério da Saúde, eu tenho ali uma informação. E aí, quando eu coloco a inteligência ali do pesquisador, que vai lá e calcula o indicador, que é a taxa de mortalidade geral, eu gero um conhecimento. Eu consigo identificar, por exemplo, do que as pessoas mais estão morrendo em determinadas localidades, em determinada faixa etária, classe social, enfim, várias outras categorias que a gente poderia estar trabalhando e identificando. Então, ali eu tenho uma informação.
nesse momento é que eu consigo dizer algo sobre isso, né? E aí todo mundo pode estar pensando, nossa, mas são muitos, para quem não é da área, né, pode ficar um pouco confuso. Então, tipos de dados, então nós temos diferentes tipos de dados, temos diferentes ferramentas para banco de dados? Sim, nós temos hoje várias ferramentas que nos auxiliam bastante. E nós temos os indicadores de saúde, que são também ferramentas muito úteis e que às vezes as pessoas desconhecem para estar utilizando também para essas análises. E a gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje. Então, o que são os indicadores de saúde? Então, os indicadores de saúde, eles são medidas síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde. Então, os indicadores de saúde, eles são construídos, temos, assim, publicados já muitos indicadores. Aí tem até o RIPSA, né, tá até a fonte aí, tá bem clarinho, não sei se dá para vocês lerem, mas é só colocar no Google, RIPSA. O RIPSA, ele vai disponibilizar, tem um manual lá, tanto todos os indicadores e como você constrói cada indicador. Além disso, ele coloca lá onde que você pode obter as informações para você calcular aquele indicador, quais são as limitações desse indicador, e ainda ele coloca, assim, possíveis interpretações desse indicador. Então, ele é muito bom para auxiliar a gente nas pesquisas. Ele é construído em parceria com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, então, uma ferramenta muito boa. E vistos em conjunto, ele deve refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Então, eles são muito utilizados para esse trabalho de vigilância, principalmente nos boletins epidemiológicos, vocês vão ver bastante uso desses indicadores. Mas eles podem ser utilizados também para outras situações, então, para a sua pesquisa, dependendo do que você quer responder, eles são muito úteis, né? E aí eu trouxe exemplo de um indicador, que é taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório. Lá no manual do RIPSA, ele coloca essa fórmula, né? Como é que eu calculo esse indicador, né? Então, eu pego o número de óbitos de residentes por doenças do aparelho circulatório, dividido pela população total residente, ajustada ao meio do ano, e sempre multiplicado por uma base de 10, né? Exponencial. Aqui, no caso, ele colocou 100 mil, vai depender do tamanho da sua população para você escolher essa base. Mas o que é o foco importante aqui é só para vocês visualizarem as possibilidades. Então, entrem lá no RIPSA, vejam que eles têm indicadores separados, temos os de morbidade, os de mortalidade, indicadores de incidência, de prevalência, indicadores que vão avaliar questões socioeconômicas, enfim, tem muitos indicadores e vale muito a pena a gente entrar, conhecer e trabalhar com eles, porque eles vão ter essa função, né, de fornecer informações de diagnósticos de saúde, né, trazer essa informação para nós pesquisadores. E além disso, assim, lembrar que a construção de indicadores, eles podem variar tanto de uma simples contagem direta de casos de determinada doença, como também tem indicadores assim bem complexos, né? Por exemplo, esperança de vida ao nascer, temos indicadores de razões, proporções, enfim, tem vários indicadores lá para a gente trabalhar. Então, quais os tipos de dados? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem falar. Então, quais os tipos de dados que nós podemos trabalhar dentro dos estudos epidemiológicos, né? Primeiro, os dados secundários. Os dados secundários são muito utilizados pelos epidemiologistas, são dados obtidos de fontes existentes. É difícil conceituar o que é um dado secundário, né? O que é uma coisa importante, os dados que eu até coloquei ali, né, foram originalmente coletados para propósitos diferentes do objeto da pesquisa. Então, esses dados, eles não foram coletados para você fazer a sua pesquisa. Esses dados, eles foram coletados para se obter uma informação diferente daquela da sua pesquisa. Então, vamos pegar, por exemplo,
o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, que ele é alimentado pelas declarações de óbitos. Então, nós temos no Brasil, toda vez que alguém vai a óbito, o médico obrigatoriamente tem que emitir, tem que preencher, na verdade, a declaração de óbito. A declaração de óbito ela é emitida pelo Ministério da Saúde, ela tem uma numeração sequencial, ela é enviada aos municípios, né? E o médico tem que preenchê-la. E aí, essa declaração de óbito alimenta um sistema, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Por que o Ministério da Saúde criou esse sistema? Para que ele pudesse identificar algumas condições. Então, por exemplo, morre-se muito de determinado agravo em determinada região. Então, será que a gente não tem que desenvolver uma política de saúde pública para melhorar essa situação nessa região? Porque se ele não tivesse esse sistema de informação, ele não saberia o que estaria acontecendo em determinadas localidades. Por exemplo, o sistema de informação de hospitalizações, né? Que são preenchidos pelas AIHs, que são as fichas de internações. Ela tem a função, uma das funções, né, das fichas de internação é que o hospital receba por aquele procedimento, né, por aquela internação. Então, tem essa função. E a gente acaba utilizando esse sistema para fazer pesquisa também, né, que tem informações lá muito importantes e relevantes. E assim como tem outros sistemas que eu vou estar mostrando mais adiante. Prontuários médicos, né, eles são fontes de dados secundários, porque são dados que foram registrados ali com outro intuito também, mas que nós podemos, a partir de... Tem questões éticas, né? Obviamente, né? A gente tem que submeter um comitê de ética, porque ali a gente tem nome de paciente, informações sigilosas, mas são dados secundários, né? E nós temos os dados primários. Os dados primários, eles são aqueles dados que fornecem evidências diretas de um evento. São os dados, são as informações que eu, pesquisador, vou lá a campo e coleto, né? Na maioria dos casos, né, geralmente são obtidos de questionários auto-administrados, né? São questionários que ou você pode obter de questionários já validados por outros pesquisadores. De toda forma, você vai a campo, aplica esse questionário e obtém essa informação. São fontes de dados criadas para atingir um objetivo específico e determinado, que é o objetivo da sua pesquisa. Então, não tem um segundo objetivo, né? É o diretamente para responder à sua pergunta de pesquisa. Aí eu trouxe 2 exemplos de 2 estudos, não sei se está dando para ver direito, para que dá para a gente identificar bem, né, que tipo de dados eles trabalharam. Então, no método, no tipo de desenho, no método, já traz essa informação. Então, é obrigatório que a gente apresente que tipo de dado eu utilizei no meu estudo. Então, no primeiro estudo que eu apresentei, né, tendência temporal da mortalidade por doenças isquêmicas do coração no Nordeste brasileiro. Então, lá no método, ele traz, né, desenho de estudo e fonte de dados. Então, eles trabalharam com os dados obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Departamento de Informática do SUS. Então, ele coloca no método qual foi o tipo de dado que ele trabalhou. Então, eu sei que ele trabalhou com dado secundário. No segundo estudo, né, modificações do consumo de cigarros e bebidas alcoólicas em adolescentes de Curitiba, Paraná, um estudo longitudinal. Então, nesse estudo, é um estudo de coorte, aí não tá, eu cortei a parte que está falando, mas é um estudo de coorte, e ali, ó, na parte de coleta de dados, não sei se vocês viram, está ali, instrumentos e procedimentos. Então, ali eu já me crio um alerta de que provavelmente ele trabalhou com dados primários. Então, ele criou um instrumento, ou ele obteve já um instrumento validado e aplicou nos participantes, que nesse caso foram adolescentes, né? Então, os adolescentes foram convidados a participar do estudo. E aí, depois ele coloca ali, os adolescentes foram convidados a preencher questionários sobre informações. Então, ali eu já consigo identificar que ele trabalhou com dados primários. E aí, o trabalho com dados primários, muita gente pergunta, o que é melhor, né? Trabalhar com dados primários ou dados secundários? Então, eu coloquei aí as vantagens e desvantagens. Então, todos têm vantagens e desvantagens. O que é melhor, o que é pior? É difícil a gente avaliar um estudo apenas dizendo isso. A gente vai ter
dados secundários que são ótimos, excelentes, mas aí eu posso desenvolver um estudo, um método, utilizar de um método que não é tão bom para aquele tipo de dado. E aí o meu estudo fica horrível, né? Não fica bom. Então, o estudo não é só a questão do dado, é a questão do método também. Então, por exemplo, alguns dados primários. Nossa, vou lá, vou coletar, vou pegar toda a informação. Mas aí você pega a informação, você usa de um instrumento ruim, um instrumento de coleta que não é bom, e também utiliza de um método não tão bom assim. Então, o dado em si, ele não é o mais importante, né? Tem outras coisas que são importantes. Dado é importante, mas a gente não pode esquecer que tem outras partes do estudo epidemiológico que também são muito importantes. Então, no caso dos dados primários, eu tenho sim maior controle de qualidade. Eu planejei todas as etapas, eu vou lá e vou a campo, vou aplicar o meu questionário, eu sei que quem foi que respondeu, de que forma que foi respondido. Então, eu tenho maior controle na questão da qualidade da informação. Construção dos instrumentos de coleta com maior definição das variáveis e população-alvo. Então, eu consigo colocar dentro deste questionário, ou pegar um outro questionário que tenha todos exatamente aquilo que eu quero. Que seja respondido, que às vezes, quando eu vou utilizar um dado secundário, eu não tenho, né? Tanto detalhamento assim. E, às vezes, no dado secundário, eu não tenho a informação numa população específica que eu gostaria de trabalhar. Porém, nós temos uma desvantagem nos dados primários. Ele tem maior custo e ele acaba consumindo mais tempo da gente. Então, ele tem maior custo por quê? Que eu tenho que ir a campo, às vezes isso é dinheiro, isso é gasto, dependendo do tamanho da cidade. Eu vou precisar de mais gente para me ajudar, eu sozinha não vou dar conta. E, enfim, tudo isso acaba sendo um custo para o pesquisador. É preciso pagar pessoal para te ajudar, enfim. Então, é um custo e, além disso, tempo, né? Então, vamos supor que eu queira aplicar 1000 questionários. Então, isso gasta-se bastante tempo para ser feito, né? E dificuldade de adesão ao protocolo da pesquisa pelo participante. Essa é uma realidade. Então, todas as pesquisas têm isso, têm esse problema. Estudos de coorte, que eu tenho um acompanhamento, eu tenho muita perda, às vezes, a depender do estudo. Eu faço lá um planejamento de ir no determinado bairro, e nesse bairro eu vou visitar 100 casas. Aí eu vou lá um dia à tarde, chego lá, eu não consigo achar ninguém em casa. Então, das 100 casas, eu acho 10 pessoas. Essa é uma realidade de quem vai a campo. Aí eu vou na outra semana, continuo não encontrando. E aí passa um mês quando eu vejo que eu só tenho 20, 50 participantes. E a minha expectativa era de 100. Então, essa é uma realidade quando você trabalha com dados primários. E os dados secundários? Podem ser a melhor fonte de dados para o estudo. Então, dependendo do meu estudo, eu não tenho como aplicar, e outra, eu já tenho ali uma informação pronta que é suficiente para responder minha pesquisa, né? Menor custo e maior senso de oportunidade na obtenção de dados, né? Senso de oportunidade, por quê? Porque ele está ali à disposição para qualquer pessoa acessar e coletar a informação. Difícil correlacionar as variáveis no tempo e espaço. Então, esse é um problema do dado secundário, né? É difícil eu analisar, por exemplo, em que momento aquele indivíduo sofreu determinada exposição. Esse tipo de relação é muito difícil com dados secundários. E devemos estar cientes das suas limitações, né? Validade e qualidade dos dados. Exemplo, diagnóstico médico com erro de classificação. Então, isso a gente pode ter tanto, por exemplo, no sistema de informação de mortalidade, onde eu tenho, às vezes, declarações de óbito com causas mal definidas, né, com causa mal definida, ou então, às vezes, o médico coloca uma causa que não necessariamente foi a causa principal, né? Isso também é um erro de classificação diagnóstico que acaba afetando, né, o meu resultado depois. Então, o que a gente tem que pensar, né? Então, primeira coisa, né? Quão completo é o registro? No caso, por exemplo, de dados secundários. Ou que proporção de pessoas doentes na população pode ser encontrada nesse registro? Então,
se eu for trabalhar com dados secundários, eu preciso pesquisar que tipo de informação é essa. Eu preciso ir buscar, isso tem muito hoje em dia, em vários artigos publicados, que falam de problemas de sistema de informação. Então, às vezes fala assim, aquele sistema, no ano tal, teve vários problemas, e aí não é... Aí eles colocam cada problema que tiveram nas notificações, então talvez não seja tão bom assim a gente utilizar. Então, é importante a gente fazer essa pesquisa com relação a esses sistemas antes da gente utilizar. Além disso, eu trouxe esse exemplo que é para a gente pensar quando a gente for fazer o nosso estudo, né? Foi sugerida uma hipótese de pesquisa. A infecção por influenza durante a gravidez pode aumentar o risco de esquizofrenia no filho décadas mais tarde. Tá, mas pensa só, né? Eu trouxe ali a primeira opção: gerar dados primários e esperar de 20 a 30 anos e ver se esse indivíduo vai desenvolver esquizofrenia. Isso é impossível, inviável. Impossível não, né? É possível, mas talvez inviável para você, pesquisador. E aí a gente teria a segunda opção: buscar dados existentes que foram gerados no passado, exemplo, prontuários médicos. Então, eu posso pegar o indivíduo que já tem ali o problema e ver se lá no passado, durante a gestação, a mãe teve infecção por influenza. Se eu conseguir essa informação em prontuários médicos, né, por exemplo. Isso é possível, vai depender de onde você está realizando a pesquisa, se nesse hospital, nessa instituição, eles têm essa organização de prontuários antigos, né? Então, tudo isso, antes de você começar a sua pesquisa, você tem que ir lá e ver se tem essa informação, né? Então, por isso que eu falo, as etapas de planejamento, elas são importantíssimas antes de chegar na fase de dados em si, né? Então, quais são os atributos para selecionar fontes de dados secundários? Representatividade populacional, ou seja, existe muita subnotificação nesse sistema de informação. Então, a população que é para preencher esse sistema, ela está respondendo a essa informação, né? Ou seja, às vezes a gente tem algumas localidades, por exemplo, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos, como hanseníase, tuberculose. Então, determinadas localidades, as fichas estão sendo preenchidas de forma adequada, o sistema está sendo alimentado ou a gente está tendo subnotificação. Depois de um tempo, quando a gente trabalha muito com dados secundários, a gente consegue identificar alguns sistemas que têm alta subnotificação. Então, aí a gente evita estar utilizando trabalhando com esses sistemas, né? Validade, né? Então, a validade, ela tem a ver com a capacidade da fonte de medir o que se pretende medir. Então, por exemplo, lá no SINASC, que são as fichas de notificação dos nascidos vivos, eles vão trazer informações, por exemplo, de malformações congênitas, né? Só que, às vezes, a depender da localização, por exemplo, casos de microcefalia, que a gente precisaria de coletas, que as coletas fossem realizadas no momento do nascimento, né? Com exames complementares adequados, tem determinadas localidades que isso não é feito. Então, será que a forma como está sendo alimentado esse sistema está adequado? Porque se eu não consigo, né, ter esses exames complementares, de aplicar esses exames, essa ficha de nascido vivo, né, ela vai ser preenchida faltando informação. Então, ela está subnotificando uma situação, um agravo, no caso, por exemplo, as malformações congênitas, né, que podem ficar subnotificadas. Essa é uma situação muito recorrente, né, e que são poucos os hospitais que conseguem fazer esses exames complementares e realmente registrar, né, essas informações. Senso de oportunidade, que até falei anteriormente, né? Se estão disponíveis esses dados, eles são confiáveis, né? Então, se você entrar hoje lá no DataSUS, vocês vão verificar que algumas informações estão bem desatualizadas e que a última vez que foram alimentadas foi em 2010, 2011, né? Então, elas não estão disponíveis. Estratificação, é preciso entrar e verificar de que forma que esse sistema é alimentado. Então, às vezes, por exemplo, eu quero trabalhar
raça lá por raça, né? E eu não tenho nesse sistema essa variável, então lá eu não vou encontrar, então eu não vou conseguir trabalhar. Ah, eu quero ver questões socioeconômicas, mas esse sistema não coloca essa informação. Então é preciso que eu entre lá e veja de que forma ele é estratificado. E a periodicidade, que é hoje também um grande problema nosso, né? Então, nós temos sistemas que são alimentados de forma contínua, como o sistema de informação de mortalidade, de internação, o SINAM, que são as notificações dos agravos, mas nós temos, por exemplo, o nosso censo, né? O nosso censo, que deveria acontecer, que ele deve acontecer de 10 em 10 anos, e agora ele está atrasado já há 2 anos, né? Deveria, quase 2 anos, né? Que ele deveria ter acontecido em 2020, estava previsto para acontecer em 2021 e não aconteceu, e agora está previsto para acontecer e finalizar em 2022. Então, a gente tem aí um problema com relação a esse sistema. E assim como tantos outros que não estão disponíveis, o PNAD, por exemplo, que também não é de forma contínua. Então, é importante a gente ter esse tipo de informação quando a gente for realizar o nosso estudo. E aí eu trouxe, assim, só para a gente falar rapidamente, né, dos principais sistemas de informação do SUS, né, que eu já falei, de mortalidade. Eu coloquei aí onde vocês podem, o site onde pode encontrar. Lembrando sempre que o DataSUS não é um banco de dados, o DataSUS é um sistema de informática do SUS. Ele faz só a organização desses sistemas. O sistema de informação onde estão os dados é o sistema de informação de mortalidade, o sistema de informações hospitalares. É ali que estão as informações, né? O DataSUS, ele apenas organiza todas elas. Então, lá nós temos, né, o SINAS, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o CIASUS, que são as autorizações de procedimentos de alta complexidade, de procedimentos ambulatoriais, e a gente tem a PAC, que é de procedimentos de alta complexidade, o CISVAN, SINAM, a API, que é a avaliação dos programas de imunizações, o CIS pré-natal, e muitos outros sistemas que não são tão seguros, assim, que não têm informações tão confiáveis. Por exemplo, as informações da atenção primária, né? Que infelizmente é um sistema que a gente não consegue trabalhar muito com os dados. Na verdade, a gente não consegue trabalhar porque eles são desatualizados, né? Não são, a gente sabe que tem muita subnotificação, então a gente não trabalha com eles. E os dados primários, né? Como garantir a qualidade? Eu já falei bastante aqui, planejamento da atividade de campo, né? É importante que o questionário, né, o seu questionário, que ele seja padronizado e validado. Mas é um questionário novo que eu estou criando, né? Então, valide esse questionário. É importante que você faça isso, para que lá na frente, depois, você não tenha problemas. Você pode encontrar um revisor de alguma revista que vá colocar problema no seu questionário. Então, existem várias formas e ferramentas para eu validar esse questionário. Então, é importante que isso seja feito. Ou pesquise, né? Antes pesquise e veja se já não tem um questionário que você possa estar trabalhando e que seja suficiente para responder a sua pergunta de pesquisa. E é importante o treinamento de quem for aplicar esse questionário. Então, a gente sempre fala, questionário tem que ser construído de uma forma muito simples e objetiva. Ele pode ter o número de questões que você precisar, mas que elas sejam claras e objetivas, que ela não gere dúvidas a hora que a pessoa for responder ou que o seu aplicador for perguntar. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com aquelas perguntas que induzem respostas, né? Você não fez isso não, né? Você não tem isso não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente escreve o questionário. Porque por mais que a gente treine o aplicador do questionário, é mais fácil a gente evitar os erros no momento da aplicação se o nosso questionário foi bem escrito, né? Então, isso faz toda a diferença. Eu trouxe um exemplo aí ao lado, que é um questionário que é padronizado internacionalmente para pesquisas realizadas com criança, para fazer diagnóstico de asma, com umas complicações. No site deles, eles têm vários instrumentos de coleta que nós podemos ler de livre acesso, desde que você faça a citação.
e ele já é padronizado para o português. Então, é uma ferramenta ótima que dá para a gente medir várias coisas e utilizar. Então, eu não preciso criar um questionário novo, né? Então, eu poderia utilizá-lo para estar respondendo a uma pergunta. Eu até coloquei ele aí do ladinho. E há uma parte importantíssima que é o recrutamento dos participantes da pesquisa, né? Que isso também vai fazer toda a diferença no momento em que eu for obter essa informação. Aí, e os dados primários, como garantir a qualidade? Aqui hoje a gente vai falar do Excel, mas a gente vai falar em outras aulas de alguns softwares para aplicação dos questionários. A gente pode aplicar questionário no papel e depois transcrever para um Excel ou qualquer outro banco de dados. A gente tem algumas vantagens e desvantagens nisso, mas a gente sabe que toda vez que eu pego coleto uma informação, depois eu transcrevo essa informação, eu tenho uma chance muito grande de erros, né? Principalmente quando a gente trabalha com muitas questões. Então, por exemplo, às vezes tem estudos de coorte que eles têm 100 questões, que são questionários tem muitas informações, então eles evitam utilizar o papel, eles procuram já sistemas prontos para para aplicação desse questionário, para evitar esse erro, porque os sistemas eles já são feitos de forma para a gente não errar. Então, por exemplo, aquelas perguntas assim, se você responder sim, passa para a próxima, se não, vai para outra questão. Às vezes, quando você está preenchendo no papel, essa é uma questão que tem muito erro, né? Então, às vezes, não era para ter respondido, aí seu aplicador acaba respondendo, né? E quando eu tenho um software para isso, esse tipo de erro a gente consegue evitar dentro desse software. Mas, ainda assim, são, às vezes, um pouco difíceis para algumas pessoas, por isso que até eu trouxe aqui, né? Então, por que utilizar o Excel, né? Então, eu trouxe por que a gente ainda trabalha bastante com o Excel, né? Primeiro que o Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft, né? E é uma ferramenta muito utilizada nos computadores. Então, quem não tem o Excel, quem não sabe, né, minimamente trabalhar com Excel, então a maioria das pessoas consegue trabalhar com ele, porque ele é fácil e ele é bem intuitivo, né? Então, eu vou lá, como é uma ferramenta que eu já trabalho há muitos anos, todo mundo trabalha, as escolas ensinam, né, a gente a utilizar. Então, ainda é uma forma de se trabalhar que a gente não pode descartar, nem desconsiderar, e muito menos minimizar ela, mesmo que eu tenha outras ferramentas. Essas ferramentas a mais que a gente vai estar passando para vocês em outras aulas, elas são muito importantes. É sempre válido tentar usá-las, porque realmente elas minimizam muitos erros durante a realização da pesquisa, e é sempre bom aprender coisas novas, mas a gente precisa também ter essas outras opções que são um pouco mais fáceis, né? E uma coisa importante, né? Muitos programas estatísticos, eles aceitam as opções de formatos das planilhas do Excel. Então, por exemplo, quando eu pego informações lá do DataSUS, dados do DataSUS, ele baixa já no formato compatível com o Excel. Eu consigo editar mais ou menos ali de forma que eu quero, da forma como eu quero que fique para minha pesquisa, e dali do Excel eu consigo levar para o programa estatístico que eu tenho maior afinidade, que eu consiga trabalhar. Então, o Excel, ele tem essas vantagens, né? Então, por isso que a gente achou que seria importante a gente começar falando dele, né? Nessas aulas de banco de dados. E já quase chegando no final, eu queria trazer algumas dicas na edição dos dados. Eu tenho certeza que o professor Omar vai falar disso. Então, só rapidamente, lembrar algumas coisas importantes quando a gente vai passar por esse processo de coleta e edição de dados, né? Faça os registros dos dados de forma precisa, em vez de agrupá-los. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu vou orientar, né, com relação a quando vai começar a coleta de dados, né? Por exemplo, a idade, né?
Dê preferência para coletar data de nascimento, né? Então, coloca a data de hoje lá no seu banco, coloca a data de nascimento e deixe que o próprio programa, às vezes, ele consegue calcular a idade para você. Tanto no Excel como em outros programas, ele faz isso. Muita gente, o que as pessoas fazem? Ah, eu vou trabalhar com determinada faixa, categorias de idade. Então, vou trabalhar de 20 a 25, de 30 a 35, e vai lá e coleta a informação já estratificada. Isso é uma ação um pouco equivocada, por quê? Porque você não sabe lá na frente se você vai mudar de ideia, se você precisava de uma outra estratificação de faixa etária, e aí você já coletou a informação, você já perdeu essa oportunidade. Então, faça as coletas e alimente o seu banco da forma mais precisa e simples e deixe as estratificações para o momento que você for fazer as análises estatísticas. Então, colete as informações como elas são e depois você faz a estratificação. Então, valores reais permitirão maior flexibilidade na análise mais tarde, que a gente sempre muda de ideia na hora da análise estatística. A entrada dos dados no banco de dados eletrônico deve seguir o formulário original de coleta o mais próximo possível. Por isso que quando eu vou construir o meu questionário, eu tenho que pensar. Então, por exemplo, sexo masculino, feminino. Então, gênero masculino e feminino. E ali eu já defino, né? O número 1 é masculino, o número 2 feminino. Então, eu já tenho que colocar essa informação o mais próximo possível do que eu apliquei, para evitar os erros. Utilize questões objetivas e com alternativas claras e bem definidas. Evitar muitas classificações. Então, tem gente que vai lá e faz uma pergunta e coloca 10 classificações. A não ser que seja uma classificação já padronizada, que não tem o que fazer, aí tudo bem, mas se não, pense melhor como que daria para estratificar para ficar menos divisões, né? Porque a gente pode ter números muito pequenos dentro de cada subdivisão dessa, e aí a gente precisa repensar. Faça a codificação de cada variável do questionário em arquivo separado do banco de dados antes da transcrição. É como se eu fizesse por exemplo, como se eu definisse assim, que sexo, gênero, masculino e feminino. Então, masculino eu defini que é 1, feminino é 2. Então, eu faço isso em um outro questionário separado, um arquivo só com a legenda das minhas informações. Então, eu vou trabalhar se tem ou não câncer, né? Então, sim, vai ser 1 e não vai ser 0. Então, eu já coloco isso lá nesse banco para definir que nessa variável ficou 1. Isso, dicionário de variáveis, Jaqueline. Eu estava tentando lembrar o nome. Obrigada. É um dicionário de variáveis. Então, isso tem que ser feito antes de construir o banco, gente. Isso é importantíssimo, é uma etapa que não pode ser pulada. E no seu banco, não coloque letras, a não ser que seja o nome, enfim, né? Sei lá, você quer abreviar os nomes, né? Ter uma coluna lá de nomes, tudo bem. Mas as outras informações, não façam isso. Façam um dicionário definindo o número para cada coisinha que você vai trabalhar. Quando não se conhece uma informação, então se você não tem a resposta para aquela pergunta, não utilizar o 0, porque às vezes nas análises estatísticas, às vezes não, na maioria dos casos, o 0 ele tem a sua função. Normalmente a gente usa para o não, né? E, então é preferível utilizar ou -1 ou 9, porque também é mais fácil de identificar dentro do meu banco de dados, que é um número bem discrepante, né? Lá de dentro das minhas codificações, e rapidamente eu vejo os erros, percebo, né, as ausências, quem não respondeu, mas evitar usar o 0 dentro de respostas ausentes, né? As pessoas acabam fazendo isso bastante também. E, assim, sempre que eu for fazer eu tenho que pensar já, minimamente, de que forma que eu quero apresentar essa informação. Nesse caso aí, ó, por que eu falei que a idade não faça categorias, né? Antes no momento da coleta, já pega a informação categorizada, porque eu posso precisar apresentar ela como uma variável contínua, né? Quem assistiu a aula da professora Beatriz
na semana passada, ela explicou a diferença entre variáveis discretas, variáveis contínuas. Então, a variável contínua é uma variável que varia continuamente assim, né? Então, a idade, por exemplo, 47, eu tenho 34, e aí eu vou ter que apresentar de que forma? De uma forma de uma média. E aí, ou então eu posso transformar, obviamente, numa variável discreta, em que eu categorizo, então, de 20 a 25, de 30 a 35. Mas eu posso mudar de ideia, então é por isso que na hora de coletar, eu tenho que pensar nisso, tá? Comorbidades, por exemplo, ali. Então, como eu disse, é preferível que você colete sem categorizar todas as comorbidades e depois você faz uma avaliação. Veja quais foram as principais comorbidades que apareceram ali na sua pesquisa, e aí você vai conseguir categorizar quais são as principais. Nesse momento tem que tomar, toda vez que a gente vai categorizar, tomar bastante cuidado para não juntar informações que não podem ser juntadas. Um exemplo, se eu for trabalhar com a variável o hábito de fumar, né? Então, eu sou fumante, então eu tenho fumante atual, ex-fumante, nunca fumou. Aí tem gente que vai juntar fumante atual e ex-fumante. Mas aí depende, porque em determinados agravos, eu preciso que o ex-fumante seja um grupo separado, porque ele tem um risco ali dentro daquela situação. Então, eu não posso juntar ex-fumante nem com nunca fumou e muito menos com quem está fumando agora. Então, eu preciso que seja separado em 3 categorias. Então, todas essas situações, elas precisam ser pensadas e analisadas antes de eu pensar no meu questionário. Então, essa é uma fase importante. Depois de coletado, fica muito difícil a gente mexer nisso, né? Aqui eu trouxe um outro estudo que eles trabalharam, né? Lá, incompatibilidade de medicamentos intravenosos em unidades críticas, né? Uma coorte de adultos. E aí eles apresentaram o horário de aprazamento. Então, provavelmente, quando ela foi colher, ela colheu lá todos os horários, ela não estratificou nem nada. Depois, ela no gráfico dela, ela decidiu de que forma que ela queria apresentar isso. Então, gênero, né? Masculino, feminino. Aí ela definiu lá procedência, né? Pronto-socorro, UTI, enfermaria. Então, todas as informações ela pode ter definido lá no momento antes de aplicar, né? De coletar as informações dela, feito um dicionário, enfim, depois ela apresentou dessa forma. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, eu penso minimamente de que forma eu tenho que apresentar meu dado para eu antes de fazer a coleta. Tudo isso, então, a gente faz na fase de planejamento da pesquisa. E aí, só para finalizar, né, uma frase, né, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Eu gosto muito dessa frase porque, realmente, a gente não sabe absolutamente nada, né? Então, a gente tem aí muitas oportunidades de pesquisa, e dentro da epidemiologia nós temos muitos métodos e formas de desenvolver uma pesquisa e que responde muita coisa. Então, esse é só um início para quem tem esse interesse e se aprofundar mais nesse universo da epidemiologia. E o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Você falando, eu me lembrei de uma pesquisa que eu fiz, que eu categorizei, eu precisava da informação de renda da família. Aí eu fui lá e fiz categorias, nenhum salário, de 1 a 2, de 3 a 4. Aí depois eu queria fazer uma análise de renda per capita, eu queria saber qual era, né, quanto cada indivíduo da família ganhava. E impossível, né? Porque eu já fiz a minha coleta de dados de forma categorizada, perdi essa informação, infelizmente. Então é importante planejar bem e nunca coletar de forma categorizada, se possível, né? Se a variável de interesse tem a possibilidade de não ser categorizada dessa forma, porque lá no futuro, dependendo da sua distribuição dos dados, dependendo da literatura já vigente no momento, né, que a ciência muda tão rápido, você quer fazer outro tipo de análise e já não é mais possível. Obrigada aí pela sua aula. Omar, agora é com você, a nossa parte mais prática. Obrigada. Oi. Acho que agora sim é boa noite, né?
Boa tarde, boa noite, né, a tudo para todos, todas. E depois de escutar a Pamela, né, eu espero ficar à altura também da apresentação da Pamela. E eu vou falar um pouco, né, sobre em si a aplicação, a parte prática, ou seja, né, mexer na massa com o Excel, né. No início, teoricamente, né, eu pensava assim, né? Parece que seja uma apresentação fácil, simples, porém, não, resultou que é bem mais complexo, né? Porque a gente não sabe exatamente, né? Os alunos, até que ponto eles sabem do Excel, o que fazem os alunos com Excel. Então, eu assumi que eu vou falar de tudo um pouco, né? Do que se pode fazer com Excel. Então, como a Pamela falou, né, é um aplicativo, um programa, né, da Microsoft que foi feito, na verdade, a utilidade, se nós levarmos, né, na risca, o Excel ele é feito para você criar folhas de cálculos, né? Então, o programa em si é para você usar folhas de cálculo. Aqui apresenta a minha tela. Inteira. Porém, ele é tão versátil que a gente consegue utilizar esse programa para muitas coisas, né? Então, acho que estou apresentando, né? Eita. Então, basicamente, o que a gente vai ver é isso aqui, né? Vamos a falar um pouco sobre o Excel, né, para todo tipo de uso. O Excel já, na verdade, para criar folhas de cálculo, né? Aquelas bases de dados que você vai criar pensando já em conjuntamente fazer alguma análise, né? Também, obviamente, para bancos de dados. E, finalmente, a gente vai ver como fazermos para, assim, as utilidades, principalmente, que a gente pode usar em arquivos ou em planilhas que foram feitas a partir de Excel, né? Então, uma coisa que eu gosto muito do Excel é que ele tem, eu vou minimizar aqui, ele tem muita a facilidade de a gente de fazer tabelas com ele. Eu adoro fazer tabelas com o Excel, né? Tem um monte de tabelinhas aqui abertas, vou ir abrindo até achar agora. Esse aqui. Então, a gente consegue fazer, criar, eu adoro, pessoalmente, né, eu adoro muito fazer tabelas em Excel, porque é muito fácil, é muito prático, embora, como a gente falou, né, o propósito deste programa, assim, o propósito não, você pode fazer, claro, porém, não foi desenhado para isso, né? Mas eu adoro fazer tabelas aqui, porque aliás, tem muitas pessoas que gostam mais de fazer tabelas já em Word diretamente, né? Eu gosto muito de vir fazer minhas colunas. Neste caso, por exemplo, era um trabalho no qual foram analisados dados secundários, que a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente falar sobre os bancos de dados primários, vamos a ver também bancos de dados secundários, né? Neste caso, foi um trabalho que a gente fez sobre dados secundários, né? Então, aqui a gente coloca o jornal onde foram publicados os dados, o ano, os autores, e a informação que a gente quer passar, né? Neste caso, era um trabalho de Hansen e Hasse, então, em total de pacientes com MB, ou seja, multivacilares, pausivacilares, e quantos eram controles endêmicos, né? Então, eu gosto muito pela facilidade, porque aqui eu só venho, copio, aí eu posso vir aqui no Word depois e só falar para o Word colado especial, né? E aqui cola como PDF.
Pronto, fica uma tabela bonita, né? Às vezes você pode eliminar essas linhas que fica aqui em cima, né? Tem um jeito de mexer, né? Outra coisa que você pode fazer é ir direto num aplicativo já de figuras, né? Aqui eu venho nesse aplicativo pré-visualização, aí eu colo ele, cancelar, arquivo da área de transferência. Pronto, aí também a tabela, né? Então eu só venho depois e salvo essa tabela. Eu posso salvar em qualquer tipo de formato, né? Então, inclusive, eu posso salvar como PDF mesmo, né? Exportar como PDF ou exportar em outro tipo de formato, de figura, por exemplo. Então, uma das utilidades que o Excel nos dá, né? Como eu já falei, né? Não é... Não, fecha aqui, não quero guardar. Não é a utilidade com que ele foi criado, né? Não salvar. Mas, aproveitando esse benefício, a gente faz. E depois a gente agora vamos ver, né? Algumas, já agora sim, o Excel utilizado como ferramentas já de cálculo, né? Acontece que ele tem umas grandes variedade de fórmulas, né, que você pode utilizar aqui, né? Desde um simples somatória, né? Você vem aqui, eu quero que me sume todos esses valores, eu só venho aqui e ele sabe que quero que me sume esses 3 valores, por exemplo. Pronto, ele me vai dar o valor final. Mas uma coisa que aconteceu no ano passado, né? Eu precisava fazer um cálculo de Q quadrado. Então, aí, eu utilizo muito o programa Stata, né? Então, eu mexi bastante no Stata, tentando ver como era que eu conseguia fazer um simples cálculo de Q quadrado, né? E não conseguia, né? E fui, não exagero se eu falo que perdi mais de 2 dias tentando fazer um cálculo em Stata. Então, é aquela coisa que às vezes você fica fechado, né? Assim que nos cavalinhos que vão correndo no hipódromo, né? No Jockey Club. Aí eu queria fazer porque era o programa que eu utilizava e eu não conseguia. Aí eu simplesmente um dia parei e pensei, gente, Q quadrado a gente sabe a teoria, né? É só procurar, se não me lembro agora, é só procurar no Google o que eu preciso para fazer esse cálculo, né? Então, aí fui no Google, ele me deu o problema estava em que eu precisava analisar mais de 3 variáveis. Geralmente, quando você faz Q quadrado, você geralmente faz entre 2 grupos, né? Não variáveis, entre 2 grupos. Um grupo que foi exposto e um grupo que não foi exposto, né? Aí você quer saber se em um grupo, por exemplo, um remédio teve algum benefício, aí você vai calcular o Q quadrado para ver se existe, agora esqueci o nome, correlação, né? Significância estatística. Aí eu comecei a pesquisar como fazer o cálculo de Q quadrado para 3 grupos. E aí em Google vi as formas, né? Copiei a teoria e trouxe para o Excel. Então eu queria, na verdade, nesse trabalho, eu precisava analisar dois grupos de animais, mamíferos e aves, e eu precisava comparar por 3 biomas, né, que são os 3 biomas de Mato Grosso: Pantanal, Amazônia e Cerrado. Então, aí, coloquei meus valores e os valores relativos esperados, e aí depois eu só pedi para o Excel fazer o cálculo, né? Eu vim aqui na abinha de funções e pedi para ele fazer o Q quadrado desses valores aí. Então, e aí, obviamente, eu tive meu valor P, né? Ou seja, uma coisa que poderia, que na verdade, né, nós sabemos a parte teórica do cálculo do Q quadrado, até calcular uma simples porcentagem, você simplesmente precisa ter em mente sempre
a parte teórica. Você não, até por uma coisa também de dúvida, às vezes tem alguns valores que eu sei que eu faço em outro programa, mas mesmo assim, se for uma coisa simples, às vezes eu venho aqui em Excel e vejo se por outro método o valor é o mesmo, né? A gente, nós pesquisadores, né, temos que ser sempre desconfiados nesse sentido. Né? Nossa. E assim, outro exemplo que eu vou colocar também para vocês, já este mais complicado, né? Essa foi uma folha de cálculos de diversidade, né? Cálculos de diversidade de Shannon, e também o grupo de equitabilidade, né? O índice de equitabilidade. Agora, não vou explicar muito isso aqui, porque se eu falo para vocês, eu também demorei uns 3 dias para entender como fazer esse negócio, né? Como calcular o índice de Shannon. Então, em síntese, nós tínhamos em vários biomas, na verdade, e este cálculo aqui é somente do bioma do Pantanal, né? Isto mesmo foi feito para o bioma de Cerrado e para o bioma da Amazônia, né? Então, aqui nós temos todas as espécies de parasitas que a gente observou nesse estudo, né? Então, temos um grupo que são protozoários e outro grupo que eram os helmintos. Então, nós colocávamos a frequência, ou seja, quantas vezes foram observados esse organismo. Aqui, depois, você tem que calcular uma frequência relativa, que seria este valor dividido entre o total de observações de parasitas. E aí você calcula a frequência relativa. Depois, você tinha que calcular o logaritmo dessa frequência relativa. Então, aqui a gente vem, multiplica este valor por logaritmo, que é uma função que o Excel permite fazer, né? E, por último, então, a gente multiplicava este valor vezes este valor, né? Que seria para obter o valor PI, que é o primeiro valor da coluna C, multiplicado pelo valor da coluna D. Então, aí, depois disso, a gente tem que fazer tudo isso para cada um deles, né? Você sabe que se você já estabelece essa fórmula nesta casinha, agora eu só preciso puxar para baixo e ele vai repetir essa fórmula para todas as casinhas, né? Uma coisa simples, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, de repente, fazer essas coisinhas básicas, né? Resulta que eu teve uma aluna de medicina uma vez que a gente estava fazendo uns cálculos também em Excel. E ela não sabia esse detalhe, né? Não, ela pegava e ela repetia a fórmula, célula por célula, ela ia repetindo a fórmula, né? Até que eu percebi e falei, não, filha, você não precisa introduzir, você só precisa introduzir numa. Você introduziu essa fórmula aqui, agora você quer que essa fórmula se repita para todo mundo, é só puxar para baixo e ela vai fazer isso em todas as casinhas, né? Isto aqui é um pequeno erro que já, obviamente, a gente sabe, porque a gente faz, né? Fez muito, e percebeu com o tempo que as coisas saíam meio equivocadas, né? Mas é porque, às vezes, a coluna se vai mexendo e você quer fixar um valor determinado. Tem formas também para você fixar. Então, bom, para resumir, a gente calculou esses valores, calculamos os valores para realizar os cálculos do índice de equitabilidade, e no final nós conseguimos ter o valor tanto para protozoários quanto para helminto, né? E também os valores gerais, né? O índice de Shannon geral e o índice de equitabilidade também geral, né? E isso por protozoário no bioma Pantanal. Isto entre todas as espécies de animais que a gente observou. Então, poderíamos fazer a mesma coisa para suínos, ou seja, as espécies que somente foram observadas em suínos, bovinos, equinos, em galinhas, capivara. Um dado interessante que a gente observou assim, já saindo um pouco do contexto do Excel, né, é que dos animais que mais
diversidade de parasita tem eram as galinhas, né? Galinhas e, se não me engano, eram patos. Galinhas, era outra ave, acho que era pato. Então, uma coisa que chamou a atenção, porque você supunha, né, que os porcos são animais com mais diversidade, e de fato tinha uma diversidade bastante de parasitas, porém as galinhas eram maiores. E isto aqui foi um achado importante, porque galinha, embora elas não fiquem doentes pelos mesmos parasitas nossos, né? Porque elas são aves, lógico, né? Não somos mamíferos. Mas elas contribuem a esparcir, elas contribuem na disseminação de parasitas, ou seja, ela come, se contamina, ela passa, o parasita fica no seu intestino, ela não adoece, porém ela sai por aí repartindo para outros animais, inclusive também para nós seres humanos. Então, foi um dado bastante interessante que a gente achou com este estudo em particular. Então, lógico que depois de a gente fazer isto no bioma pantanal, agora eu não precisava fazer novamente todos esses cálculos, né? Eu só copiei, apaguei esses valores, introduzo, só muda aqui o valor, automaticamente este valor aqui muda, porque essa é a somatória de tudo. Então, eu só precisei, para o próximo bioma cerrado, aí eu só vim, mudei automaticamente este valor, em vez de ser 40, era 50. Pronto, já automaticamente tudo vai mudando. 40, aqui foi 10, 20, o outro foi 10, por dizer uma coisa. Já meus cálculos automaticamente vão mudando, eu só preciso agora vir aqui e salvar como o outro bioma, né? Então, já essa planilha que foi feita, né? Eu não pretendo apagar esta planilha, porque deu muito trabalho, né? No futuro, já é uma ferramenta, é um dado que eu aprendi a fazer, um dado que tomou tempo. Então, se eu precisar novamente fazer diversidade de gênero em outra coisa, em outra área, eu só venho, utilizo essa planilha e pronto, ela já está pronta. Posso fazer ela geral, posso fazer ela em subgrupos, né? Em menores de idade, em adultos, em idosos. É só você mudar o sentido, né? Não salvar. Então, na verdade, essa é a principal função que a gente utiliza no Excel, né? E lógico, como... Opa, essa é a aula que tenho que dar mais tarde. Como a gente falou, né, o tema de hoje, a gente tem que ver, vamos falar mais um pouco, né, sobre os bancos de dados. Então, como que a gente utiliza Excel para criar bancos de dados. E eu vou falar para vocês muitas coisas que a gente faz errado, né? Que a gente fez errado. Eu acho assim que é a melhor forma da gente ir aprendendo, porque a gente fez tantos já bancos de dados na nossa vida, e mesmo assim, sim, com certeza, se nós tivermos que sentar novamente e fazer um banco de dados, com certeza pode apostar que os erros que a gente cometeu no passado não serão feitos, mas novos erros sempre vão surgir. Então, primeiro eu vou mostrar um banco de dados que eu pedi para uma aluna, né? Se é que eu acho ele agora. Aqui. Então, isso. Eu pedi para uma aluna, né, fazer um banco de dados. Ela me fez um banco de dados muito bonito, né? Só que aqui é aí que está a diferença. Eu falei para ela, este é um tipo de banco de dados secundários, né? Ela pegou aqui os autores, o país onde foi feito o estudo, então, cidade, se utilizou controles endêmicos, se era um estudo de coorte, caso-controle. Então, já com o que a Pamela falou, né? Já nós vemos alguns tipos de erros nesse banco de dados. Quando você pretende fazer um banco de dados, em Excel, claro, né? Você pode, de fato, existem ferramentas melhores para fazer banco de dados. Aliás, a própria Microsoft tem
aquele aplicativo que chama-se Access, né? Esse aplicativo é mais apropriado para bancos de dados, né? Eu abri ele por aqui, se não me engano, é este aqui. O Access, ele é desenhado para essa ferramenta mesmo, né? Para a gente fazer bancos de dados propriamente. Agora, quando você faz um banco de dados em Excel, você está pensando em que você vai trabalhar com números. Então, se você está utilizando este programa para fazer um banco de dados, então coloque números, né? Não palavras, por exemplo, né? É muito difícil, se bem que, neste caso, ela utilizou um banco de dados relativamente curto, mas eu vou mostrar depois para vocês, né? Um já mais comprido, né? Além disso, tem colunas que estão misturadas, né? Por exemplo, isto aqui é uma coluna misturada. Se eu precisar passar esta informação para outro banco, para outro aplicativo, para Stata ou R, por exemplo, já isto aqui vai dar uma incongruência no sistema. Ele não vai reconhecer isto aqui, porque isto aqui ele está unido, simples assim. Então tem que ser bem simples, um banco de dados com colunas, palavras, só as necessárias, e você trabalha com números. Outra coisa, colunas misturadas, e outra coisa também que eu sempre falo para os meus alunos, quando você for fazer um banco de dados, eu já sei que você sabe português, então evite ao máximo utilizar caracteres especiais. O que são caracteres especiais? Acentos. Você evita ao máximo escrever o tio, escrever a cedilha, o acento agudo, né, que chama. Bom, em espanhol é acento agudo, não sei em português. Evite ao máximo esse tipo de caracteres, porque, lógico, na nossa língua, ele tem um significado. Para o computador, isso aqui, ele não reconhece. Então, se ele não reconhece, às vezes, o Stata, por exemplo, nem me abre o aplicativo, nem abre o dado. Se eu coloco o título do arquivo, né? Vamos supor que o arquivo seja classificação. Então, eu coloco o título do arquivo, classificação. Ele já nem abre. Ele já não reconhece e simplesmente se fecha, não quer abrir, não abre, pronto. Tenho que vir e trocar classificar, por dizer uma coisa, né? Aí troco e aí ele automaticamente vai abrir. Então, é isso, né? Os erros que a gente acaba cometendo na hora que você realiza um banco de dados, né? Então, aqui, agora vou mostrar um banco de dados que eu fiz, assim, com outros alunos, a mesma história, né? Aí, agora também vou mostrar que, mesmo assim, esse foi um trabalho que a gente fez com alunos de medicina, aqui em Cáceres, de leishmanioses, e a mesma coisa, né? Eu já falei para ele, olha, tudo que eu acabei de falar para vocês veem que ele começa com colunas simples, se não me engano, eu já falei para eles, não coloquem acentos, que quando coloquem acentos, aí vai dar problema no Stata, com certeza ele não vai reconhecer isso. E, bom, essas foram as instruções que eu passei para ele. O banco, até que, bom, ficou bom, né? Aí, as idades, o ano de nascimento, como a Pamela falou, né? Mesmo assim, criamos uma coluna de idade, sexo, a profissão do paciente, o município onde a pessoa mora, né? Outra coisinha, por exemplo, isto aqui, agora estou vendo, né? Vocês veem que o primeiro Cáceres está separado. Então, os programas, às vezes, reconhecem esse Cáceres diferente do outro Cáceres, porque o outro não tem espaço na frente, por exemplo, né? São coisinhas que são tontas, né? Mas já no olho, quem sabe, já vê, né? Isso aqui, ele vai reconhecer como uma coisa diferente, e de fato reconhece como uma coisa diferente. Então, só que assim, né?
Quando elas fizeram este banco de dados, eu fiquei, nossa, legal, né? Mas olha a quantidade de dados, né? Você vai passando, temos em total 676 dados inseridos. Beleza. Só que aqui agora a gente vem e desse dado aqui, eu precisava saber quantos eram pacientes com diagnóstico de leishmaniose cutâneas e quantos eram pacientes com leishmaniose mucocutânea. Então, com este banco de dados, eu aprendi o que acabei de falar para vocês. Vocês não trabalham com letras, né? Se é um banco de dados, é para trabalhar com números. Então, o ideal aqui seria você colocar uma coluna. Você vem aqui, coloca LC, e vem e coloca outra coluna, L, M. Pronto. Então, esse aqui é LC, você coloca sim, 1. Então, se este aqui não é LC, posso deixar em branco, ele vai reconhecer que não é nada, que é 0, não tem problema. Eu posso colocar 0 mesmo, né? Esse aqui é LC, colocou 1, colocou 0, e assim por diante, né? 1, 0. Agora seria aqui ao contrário, né? 0, 1. Por quê? Porque estamos falando que são 600 pacientes, né? Então eu não consigo ir contando, né? Então o Excel me vai dar essa facilidade. Eu só venho aqui, no final da coluna, peço a somatória e pronto. Somatória disto aqui. Pronto, 3. Lógico, né? A mesma coisa para os casos de leishmaniose mucocutânea. Lógico que, mesmo assim, a gente consegue dar um jeito, né? Eu venho, copio esta coluna, é mais trabalhoso, né? Eu tenho que vir, ainda tem alguns que foram mal classificados, LTA pode ser LC ou LM, então eu posso vir, vou copiar toda a coluna, copio a coluna. Estou dando umas possíveis soluções se vocês se encontrarem nessa disjuntiva, né? Bem, copia essa coluna aqui. Agora eu posso pedir para ele que me classifique alfabeticamente. Pronto. Agora eu já sei que LC seriam... Deixa eu apagar isso aqui. LC começou... Vamos eliminar esta coluna aqui. Excluir. Tem alguns, vamos supor que esse também era LC, né? LC seriam, venho, busco o último valor, né? Aqui. Tem um que era misto, inclusive. Então, 517 eram LC. Posso vir depois copiar, cortar, melhor dito, quantos eram LM. Faço a mesma coisa, venho, vamos supor que acabou aqui, corto. Volto na coluna 1, colo ele, vejo qual foi o último número, por dizer um valor, 94. Beleza. Só que assim, olha o trabalho que eu tive para fazer isto, né? Quando era bem mais simples ter feito isto do início. Separa esses dados, coloca números e simplesmente você vem e pede a somatória e pronto. A mesma coisa para caso, tipo de caso. Ou eles podiam ser caso antigo ou caso novo. Então, a mesma coisa, teve que ir, copiar essa coluna, ir a outra folha, colar, ordenar alfabeticamente, cortar, colar e ver quanto eram de um, quanto eram do outro, quando, por uma simples somatória, eu já resolvia isso aí. Então, esse foi um tipo de dados primário, né? Porque a gente foi coletando os dados. Na verdade, não foi primário netamente, né? Porque nós tivemos que pegar eles no banco como se fala? No prontuário dos pacientes, tivemos que passar por comitê de ética. Então, na verdade, foram dados secundários. E outro tipo de dados, é a mesma coisa, a gente tem este foi um trabalho que a gente utilizou para, analisando vários dados de pacientes, de
estudos, né, de diferentes países, né? Então, se não me engano, isso foi isso, de Covid, a gente tem o total de casos analisados por intensivo, por casos de falecimentos, a faixa etária, se reportavam a faixa etária, está em branco, que não foi reportado, quantos eram masculino, feminino, quantos apresentavam comorbidade, né? E os tipos de comorbidade. Outra coisa importante que eu esqueci de que agora vou falar, né? Eu falei sobre os caracteres especiais, mas outra coisa que a gente sempre tem que estar ligado é nos pontos e vírgulas, principalmente a vírgula. E depois eu vou falar por quê, né? Pontos e vírgula você também evita muito, né? E principalmente, às vezes, nos números, porque, bom, no meu caso, o Stata, né? Ele já está em um programa feito nos Estados Unidos, então ele aceita as casas decimais em pontos. Então, no Brasil, as casas decimais são em vírgula, né? Então, são essas coisinhas que, às vezes, você tem que se ligar, porque você pode perder um bom tempo e passar raiva, porque um programa específico, de repente, não quer reconhecer seus números, não quer reconhecer seus dados. Então, você fica até descobrir que é ponto, em vez de ser vírgula, é ponto. Aí já você, nossa, perdeu vários dias e, obviamente, uma úlcera no estômago da raiva, né? Então, sempre ligado com essas coisas, com os pontos e as vírgulas. Se alguma coisa, se você precisar exportar seu dado do Excel para analisar em outro programa, tipo Stata, R, e você ver que está dando problema, a primeira coisa que você tem que se questionar, com certeza, são os pontos e a vírgula. Experiência já vivida, né? Então, igual, os pontos, muitas vezes, né, você vê que o certo seria escrever aqui et al, seria et ponto, vírgula, al, né? E a mesma coisa, não escreva ponto, não escreva vírgula em texto, né? Deixe o texto do jeito que está. Você entende que assim, você sabe que leva um ponto, beleza, você sabe, mas não coloque. Porque um dos formatos que a gente utiliza para exportar dados de Excel é o CVS, que significa em inglês CSV, se chama CSV, que significa Command Separate Value, ou seja, valores separados por vírgulas. Então, se você introduzir uma vírgula aqui, e essa vírgula foi para frente, você não percebeu desse erro, lá na frente, quando esses dados foram introduzidos no Stata, ele vai entender que entre et e al deve ir inserida uma célula, uma célula específica, e todos os seus números vão ficar mexidos. Então, na hora que você multiplicar o que é 6, de repente, o que deveria ser 6, está sendo multiplicado por 36, por dizer uma coisa. Então, neste caso, né, geralmente, como era um banco de dados para meta-análises, acabam que, bom, teve um estudo que a gente fez que foram aproximadamente 200 estudos, né? Então aí ele foi bem mais comprido. Mas, geralmente, você tem uma quantidade de estudos um pouco menor, né? Então aqui é a mesma coisa, você pode chegar, calcular total o total dos pacientes, por exemplo, o total de comorbidade, eu queria saber quantos são total de comorbidade, é só puxar, né? Me deu o valor aqui, ele me dá o valor. A mesma coisa, eu posso puxar para cá e ele me vai dar também a somatória disto aqui. Eu posso agora fazer uma porcentagem, eu quero saber das comorbidades, quantos eram hipertensão, né? Então, eu só venho aqui, eu sei calcular uma porcentagem, né? Então, só coloco igual, entre parênteses, isto dividido entre isto, fecho parênteses para que ele primeiro faça esse cálculo, multiplicado
por 100, vezes 100. Pronto, ele me dá esse valor, ou seja, 44%. E essa é a dica que eu vou dar para você. Se eu puxar agora para cá, aí você pensa, cara, é 42, mas como assim? 5 mil é quase 44 e 2 mil é 42, está errado, né? Não são valores, é quase menos da metade. Quando você vem aqui, você percebe que ele está dividindo isto entre isto, quando deveria ser entre isto, né? Então, se eu fizer isto, por exemplo, aqui, ele vai o que deveria ser o denominador sempre vai se mexer. Vocês veem, né, que ele se mexeu, na verdade, é isto aqui. Então, a dica que eu vou dar para vocês, quando vocês fixar um valor, vocês veem aqui na frente, vocês sabem que esse que está aqui em vermelho é o denominador, e eu quero que ele fique fixo na fórmula, que ele não se mexa. Então, eu venho aí na frente e coloco o símbolo de dinheiro, como que chama? Cifrão? Cifrão? Uma coisa assim, né? O símbolo de dinheiro aí. Então, agora sim, quando eu venho e eu puxo, agora ele não se mexeu. Então, são dicas que, antigamente, quando eu não sabia, eu fazia tudo isso aqui, chegava, e eu tinha que ver um por um. E sempre estava mexido. Vinha, pegava ele aqui e arrastava para lá. Um por um tinha que fazer isso. Agora, já vocês sabem que quando vocês querem fixar uma fórmula, é somente vir e fazer isso aqui, né? Colocar o símbolo de dinheiro em frente da célula, do código da célula que você quer que sempre fique fixa, né? São dicas que parecem bobas, mas quando você trabalha muitos dados, poupa tempo, porque senão, imagina, eu teria que ir um por um puxando e arrumando, consertando essa fórmula. Então, nossa, e também, lógico, né, as coisas mais básicas que o Excel faz, um simples gráfico, né, uma coisa tão simples que a gente às vezes pensa, cara, e eu vou confessar para vocês, eu hoje apanhei esse gráfico que está aqui, eu já fiz ano passado, fiz esse gráfico. Aí vou recriar ele de novo, né? Gente, apanhei bastante para voltar e fazer isso. Ou seja, quando você não trabalha com isso direito, a gente acaba esquecendo mesmo, né? Então, aí apanhei e pronto, consegui fazer novamente o gráfico. Então, você somente... E a gente, às vezes, pensa, cara, é uma coisa tão simples. E é simples mesmo, né? Você marca o valor que você quer graficar, né? Neste caso, isto que a gente tem aqui são os anos. 2000 a 2019, né? E estes aqui são uns valores. A mesma coisa que eu já expliquei, né? Eu estou graficando aqui a taxa de incidência de leishmaniose tegumentar americana por 100 mil habitantes em Cáceres, Mato Grosso, de 2000 a 2019. Então, eu apliquei a fórmula, né? Dividi o número de casos observado, foi dividido entre a população calculada. A população, na verdade, os casos mais antigos eram população mesmo, né? E, por exemplo, o ano 2019 era uma população calculada, porque ainda não tinha o censo, né? E obviamente, como a Pamela falou também, ser o censo uma fonte de dados, né? Então, eu simplesmente fui no site da ICBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fui lá e consegui, então, os valores e copiei a população. Então, aqui eu calculei a taxa de incidência, fiz a mesma coisa, para cada ano calculei a taxa de incidência, e agora eu tenho a taxa de incidência para cada ano. Agora eu venho, marco aqui estes valores, e venho aqui onde diz inserir. Eu vou inserir um gráfico, né? Marco aqui, inserir gráfico. Pronto, ainda bem, não me fez passar vergonha. Só que assim, você vê, é o mesmo gráfico mesmo, aqui eu tenho minha taxas de incidência anual, só que agora, vocês veem embaixo, eu não tenho
os anos, né? Então, eu preciso que embaixo seja para cada valor, um ano específico. Marco aqui, o clique direito, né? E tem uma parte que diz selecionar dados. Aqui em selecionar dados, em rótulos do eixo horizontal da categoria horizontal, né? Que seria X. Eu venho e marco, então, o que eu quero que seja. Isto aqui. Pronto, agora já para cada valor aparece um ano específico, né? Aqui, igual, se você quer mudar o rótulo, né, o título do gráfico, tem que escrever o que você está analisando, né? Uma coisa que a gente também pode fazer é comparar duas variáveis, né? E vamos supor que agora além disso aí, vamos utilizar estes dados aqui. Copiar esse dado aqui, vou colocar ele aqui. Pronto. Eita, tá errado. Ainda bem, sempre existe Ctrl+C. Cópia, cola esse valor aqui. Então, vamos supor que eu quero comparar esses dois dados. Eu posso pedir ao gráfico, igual, da mesma forma, né? E selecionar dados. Agora, eu vou pedir para ele que me dê uma nova série. Então, essa nova série, vou falar, então, selecionar dados, série 2, que seja esse aqui. Vamos ver se vai. Ok. E não foi. Ele me está reconhecendo os dois como uma só. Ah, sim. Não, vamos mexer este para cá. Agora foi. Esse é um. Vamos ver, gente. Eu fiz isso hoje, mas agora não queria dar certo, né? Vamos ver de novo. Série 1, apagou uma série. Série 2. Não está querendo ir. Mas, teoricamente, essa é a teoria, né? E, teoricamente, com os dois, ele está me reconhecendo só uma série, que é a primeira. Selecionar dados. Série 1. Série 2, categoria X. Aqui. Na primeira, anterior ele tinha ido mesmo, sim. Porque de fato são valores muito parecidos. É isso aqui. A primeira é 100 e a outra é 86. Aí estão representadas as duas séries, né? Isso aqui, vamos supor, a gente poderia utilizar, nós poderíamos estar falando de casos de leishmaniose segundo sexo, por falar uma coisa, né? O azul masculino e o laranja feminino. Ou taxa de incidência versus taxa de prevalência, por dizer outra coisa, né? Então, são alguma forma que também a gente consiga utilizar algumas ferramentas, né, que o Excel dá para a gente mexer, né? E, por último, eu tinha mencionado que também dá para a gente fazer, exportar dados, né? Então, eu vou só fazer de brincadeira, né? O que aconteceria se eu coloco uma vírgula aqui? Vou exportar. Esta tabela aqui, eu já exportei ela. Tenho ela guardada. Então, vou exportar. Vou colocar umas vírgulas aleatórias aqui em etiar, por exemplo, né? Outra vírgula aqui. E, por último, outra vírgula aqui. E vou exportar esse arquivo. Salvar como. Arquivo de CSV, que significa valores separados por vírgula, né? Então, eu já tenho ele aqui, vou chamar esse arquivo de tabela 3. Então, eu já salvei esse arquivo como tabela 2. Eu vou abrir aqui o Stata, já está aberto. Stata. Então, eu vou importar. Quando eu venho aqui em importar dados, eu peço para ele que seja como CSV. E eu venho aqui
busco onde está meu arquivo guardado, né? Lógico. Está na mesa, desktop. Seminário, banco de dados, tabela 2. Vocês vão ver que ele não vai guardar. Olha aqui como todos os meus dados dessa tabelinha ficaram acumulados numa coluna só, porque ele não está no formato que ele precisa para ser lido, né? Porque eu tenho que vir e fazer aqui, tenho que vir, buscar o arquivo onde ele se encontra, em seminário banco de dados, tabela 2. Este arquivo aqui, eu peço para ele abrir com um editor de texto, que não seja Word. Então, geralmente, no sistema operativo Microsoft, vocês têm um aplicativo que chama-se Bloco de Notas. Então, sempre que vocês precisam editar um texto para ser lido em qualquer tipo de aplicativos, o ideal é que você abra ele em bloco de notas e aí vocês podem mexer, né? Então, nesse caso, eu utilizo este programa, né, que chama-se editor de texto. Eu vou falar para ele que me transforme todo o que é ponto e vírgula em vírgula. Então, eu venho aqui, editar, buscar, substituir, tudo que é ponto e vírgula. Deixa eu mudar aqui a configuração do teclado. Tudo que é ponto e vírgula, eu quero que você me mude para simplesmente vírgula, substituir tudo. Agora ele já mudou. Agora eu vou fechar ele. Agora eu posso abrir esse arquivo aqui no Stata. Abrir. Tabela 2. Agora sim, ele foi. Vocês viram que ele agora está reconhecido da mesma tabela que eu tinha lá no Excel, ele ficou agora aqui. Cada coluna em seu respectivo lugar, né? Então, beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa com aquele que eu inseri vírgulas aleatoriamente, para ver o que acontece, né? Seria esse aqui, CVS3. Tabela 3. Então, vou abrir ele no editor de texto. E vou pedir a mesma coisa. Transformar, inserir, buscar e substituir tudo que é ponto e vírgula por vírgula. Substituir tudo. Então, vocês veem que por exemplo, eu me lembro que uma que eu inseri estava aqui, depois de CDC. Então, isto aqui, para o programa, vai ser uma célula. Então, agora eu vou vir, vou chamar esse arquivo aqui, importar, CSV, tabela 3. Olha aqui, a simples vista, já olha onde isso aqui, Estados Unidos, né, devia ficar nesta coluna. Então, vou falar para ele que sim, entra aqui, agora vou ver meus dados. Então, vírgulas que eu deixei aleatoriamente, fizeram uma bagunça no meu arquivo, né? Então, por exemplo, isto aqui deveria ficar aqui, isto aqui, portanto, isto deveria vir aqui. Então, se eu não percebo isso a tempo, eu venho aqui e eu vou fazer um cálculo, né? Eu quero calcular a prevalência do sexo masculino em intensivo. Então, eu vou dividir. Neste estudo, vai falar que vai dividir 1.069 dividido entre 74.439, sendo que esse dado está errado, porque está mexido, né? Então, são coisas que, assim, se eu peço agora para o programa fazer esse dado, ele vai fazer, então eu não vou perceber. Então, pode ser que eu perceba lá na frente, quando veja que alguma coisa está incongruente, né? Caramba, como assim? Porque está dando uns valores tudo esquisito, né? Aí que você vem a ver, aí percebe, né? Comigo aconteceu muito, exatamente por isso, por vírgulas que não sabia que estavam aí. Aí eu percebia, porque na hora de fazer o cálculo, ele me mandava erro, né? Tipo, eu queria dividir 41 dividido, 13 dividido entre 41,
por exemplo. Então, ele sabia que não podia fazer isso porque era um número que dava zero, uma divisão que dava zero, então era erro. Aí, quando eu ia conferir manualmente os dados, aí eu percebia que estava tudo mexido. Aí, volta para trás, apaga tudo e começa de zero, porque eu não sei por onde foi que começou o erro, né? Aí, uma simples vírgula pode dar isso aí, né? Então, esse é um tipo de dado que a gente exporta, né, para ser analisados em estado, né? Mas muitas vezes também a gente pode fazer dados, por exemplo, em este trabalho a gente queria saber aqui era um estudo de acurácia, né, a acurácia de ensaios imunoensaios enzimáticos, ELISA, né? Então, a gente tinha os controles, os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os verdadeiros negativos, os falsos negativos, né? Como eu já sei o cálculo também da sensibilidade, eu já vim aqui e calculei, né, manualmente, né? Divide isto entre isto, pronto. Aí ele me dá esse valor. Mas existe outro programa, né, que eu posso pegar estes dados, por exemplo, neste trabalho nesse estudo, nesse aplicativo que chama-se Review Manager. A mesma coisa que eu tenho aqui no Excel, eu vim e já coloco esses valores aqui, né? Lógico, o Excel me serve para quê? Para eu peneirar meus dados, né? Eu pego dos estudos e vou botando no Excel. E depois eu só venho e copio aqui esses dados. Nesse caso, eu não consigo exportar. Então, eu fiz manualmente. Foi trabalho dobro? Foi. Só que não tem... eu não vejo assim. Para mim, é outra forma de fazer a mesma coisa e conferir que, de fato, estou obtendo os mesmos valores, né? Então, eu coloco aqui os valores, verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. E aqui, então, ele já me dá automaticamente os valores de sensibilidade e especificidade. E ainda ele me dá esse grafiquinho aqui bem bacana, para eu saber em cada um desses estudos, onde que se localiza essa sensibilidade. Então, ele está quase em 64, e a outra 53, e obviamente a especificidade também. Então, é outra forma de a gente ordenar os dados para depois serem analisados em outro tipo de programa, né? Então, acho que basicamente era isso que a gente vai falar hoje. Acho que cobrimos quase todas as áreas que a gente, mais ou menos todas, né? E que a gente pode utilizar o Excel, né? Se alguém tiver alguma pergunta, com muito gosto, estamos aqui para responder. Obrigada, Omar. Nós temos uma pergunta da Caroline, enquanto a Pamela ainda falava, que eu posso utilizar dados secundários de prontuários de anos passados, submetendo ao CEP? Nesse caso, que o paciente não está mais no hospital, já que são dados passados, quem autoriza o uso? O hospital? O paciente tem que ser procurado para assinar o TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido? Pamela, se você quiser responder. É uma pergunta bastante interessante. Peraí, deixa eu abrir. É uma pergunta bem interessante e é uma dúvida mesmo de várias pessoas, né? Sim, você pode utilizar prontuários de anos passados, você submete o projeto ao CEP. Quem autoriza a utilização desses prontuários é o hospital, e não há necessidade de você ir atrás do paciente para que ele autorize. Não há necessidade. A necessidade quem autoriza isso é o comitê de ética, porque o comitê entende que você vai utilizar de todas as ferramentas necessárias para manter o sigilo do participante da pesquisa. Esse é o ponto principal. Você não pode divulgar a informação, quem é esse participante. Mas quem autoriza o uso ou não do prontuário é o comitê e o hospital. Obrigada, Pamela. Pamela, você quer fazer um comentário, um apanhado geral de hoje? E também aproveitando a oportunidade, a Caroline também perguntou sobre uma sugestão, que as funções estatísticas também existem no LibreOffice
E sugiro testar também e explicar em aulas futuras, porque apesar de ser conhecido, o original não é gratuito. Mais um comentário da Caroline, mas Pamela, fique à vontade também, Omar, se você quiser retomar. O que a Caroline falou é bem importante, porque o LibreOffice, na verdade, ele tem até mais funções que o Excel. Ele tem algumas funções de programação que são mais acessíveis do que o Excel, para quem gosta e sabe mexer com isso. Lá você consegue fazer mais coisas do que no Excel. Então, não é que lá não tenha o que o Excel tem. Na verdade, lá tem mais do que o Excel tem. E é bem semelhante à forma de trabalhar com um e o outro. Apenas os gráficos do Excel que são mais bonitos do que do LibreOffice. LibreOffice, né? Acho que é assim que fala. Que, na verdade, o ferramenta é Calc, se eu não me engano, que você trabalha. Eu queria, se você não tem 5 minutinhos, uma coisa só que eu queria mostrar, se o Omar me permitisse, se não tiver problema, é a questão do cálculo da idade, que eu acho que é uma coisa que eu falei na aula, acho que o Omar não mostrou, né, Omar? Acho que não, né? Eu vou mostrar rapidinho. Não mostrei, não. Eu até organizei aqui, rapidinho eu mostro. Eu acho bem importante que, a partir dela, vocês conseguem fazer, obviamente, como o Omar apresentou, muitas outras coisas, né? Então, o que eu estava falando da idade, que para a gente coletar, vou até apagar aqui, sempre tentar coletar a informação como ela é, né? Então, por exemplo, se eu estou aplicando o meu questionário hoje, eu pego a data de nascimento da pessoa e tanto o Excel como qualquer outro tipo de banco de dados, ele pode calcular a idade para você. Então, você teria uma informação um pouco mais fidedigna. No caso do Excel, então, é muito simples. Para eu saber uma idade, eu sempre vou subtrair a data, o dia da coleta com a data de nascimento. Então, toda a fórmula no Excel começa com igual, né? Parênteses. Eu coloco a data de coleta, menos, porque é um menos do outro, menos a data de nascimento, coloco parêntese, e aí a data de nascimento, o dia, eu tenho que em anos, né? Então, eu tenho que dividir esse parênteses por 365, porque é o número de dias que eu tenho em um ano, né? Dividido por 365. Então, eu tenho aqui o cálculo da idade, né? Então, essa pessoa tem 34 anos hoje, porque eu fiz a coleta hoje e eu peguei a data de nascimento dela. Então, esse é o tipo de informação que a gente seria melhor que fosse coletada assim, né? Aqui uma outra coisa, rapidinho, a questão que nem a taxa de mortalidade que eu mostrei para vocês. Essas informações aqui, eu peguei lá no DataSUS. Aqui é a população de 2019 do Mato Grosso por município. E eu peguei os óbitos por todas as causas por município também no Mato Grosso no ano de 2019. E aí eu já vi lá como é que calcula esse indicador. E esse indicador eu divido, né, o número de óbitos pela população e multiplico por uma base de 10. Então, eu venho aqui, entro aqui, então o número de óbitos dividido pela população, multiplicado por uma base de 10, que nesse caso eu vou utilizar 1.000, tá? Por quê? Porque eu sei que é uma população um pouco menor, então eu poderia utilizar de 1.000. Se fosse uma população maior, eu poderia usar 10.000 ou 100.000. Isso vai variar da forma como você quer apresentar a informação, tá? Se for 10.000, olha como fica. Eu aumento, eu fico 61. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho 61 óbitos por todas as causas no município de Acorizal no ano de 2019, né? A cada 10.000 habitantes, porque nesse caso é por 10.000. Então, tudo isso eu consigo. O interessante é que eu transformei aquela informação do DataSUS, passei ela aqui para o Excel, transformei ela num banco de dados aqui dentro do DataSUS, né? Aqui eu posso tirar isso, então eu coloco os nomes certinhos. Eu não tirei, não excluí isso. Então, aqui eu coloco população, óbitos, taxa de mortalidade. Eu poderia fazer por vários anos isso. Também posso calcular frequências, né? Então, aqui eu tenho óbitos também por faixa etária. Então, a frequência é sempre o quanto dessa parte representa do total. Então, é esse dividido pelo total vezes 100.
E toda vez que você quiser, é só clicar aqui, ó, que vocês vão ver aqui a fórmula, ó, né? Então, 781 dividido pelo total, né? Multiplicado por 100, eu tenho a minha frequência relativa. Como o Omar disse, aqui já fica pronta a tabelinha, né? Você depois só copia e cola lá na... Ai, que eu cliquei no lugar errado. E aí depois você copia e cola lá no Word. Então, o Excel, ele também, você pode fazer essas coisas e muitas outras que o Omar também já mostrou para vocês. Então, a intenção aqui, nesse início, era falar dessas ferramentas, e aí a gente vai ter outras aulas aí que vocês vão acompanhando de outras ferramentas de banco de dados também. Omar, pode complementar. Obrigada a todos pela participação hoje. Eu gostaria de convidá-los a semana que vem a participar do nosso encontro, que vai ser sobre o software AppData. E aí, para participar dessa aula, é importante que vocês baixem, façam o download do programinha, do aplicativo, no computador de vocês, porque o José Mário, que vai ser o nosso convidado a ministrar essa aula, ele vai ensinar o passo a passo de como construir um banco de dados, uma ferramenta para digitação de banco de dados no AppData, tá? Então, a gente vai mandar por e-mail as instruções certinho